Olá, curte assistir documentários? Então não sai daí porque está começando o Espaço Universitário. Aqui a gente apresenta produções audiovisuais feitas com muita dedicação por alunos de comunicação. Hoje vamos falar de assuntos importantes: idealização do corpo, preconceito e tolerância. O documentário é uma produção da jornalista Carla Pimentel, formada pela Universidade Mackenzie. E ela está aqui com a gente hoje. Carla, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Carla, conta pra gente por que você escolheu esse tema. É o seguinte, eu me senti mais à vontade para falar sobre esse tema. O meu tema anterior eu travei muito na hora de produzir o relatório e na peça eu achei que ia ser um problema. Aí eu falei, é melhor eu tratar de um tema que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E na época eu estava lendo muitos blogs de mulheres plus sizes que falam sobre essa aceitação, sobre como se sentir feliz com o seu corpo. E viver desse jeito, porque não dá pra você esperar você ter um corpo perfeito para as pessoas para ser feliz, né? Aí eu peguei esse tema, eu achei muito legal, é que é um tema muito importante, porque as pessoas não pensam muito nisso quando elas ficam apontando o dedo. Ah, por que você é assim? Por que você tem esse corpo? Porque você é preguiçosa? Ou porque você é magra demais, as pessoas acham que podem fazer brincadeiras com você, e isso magoa, né? E eu achei um tema pertinente, eu acho que as pessoas precisam refletir sobre isso. Bom, antes de continuarmos nosso papo, vamos conferir a primeira parte do documentário, Tão Bela Quanto Afrodite, a utopia do corpo ideal. Roda aí. O corpo e a própria aparência virou uma moeda de troca valiosa, um capital valioso, de forma que as pessoas precisam de uma aparência que se enquadre, digamos assim, dentro de tames estéticos corporais atuais, né, nas quais vigoram a magreza e a juventude, para conseguir, inclusive, se relacionar de forma interpessoal, quer dizer, conseguir ter relações amorosas, relações de sociabilidade, se sentir aceito, conseguir, inclusive, ser selecionado, né, e encontrar um lugar no mercado de trabalho. O gordo é tido como um desleixo da pessoa, culpa da própria pessoa. E nem sempre é. A obesidade, ela é uma doença e ela deveria ser tratada como tal. Gente, obesidade é doença. É doença. E as pessoas não é porque você quer. Quem quer ser gordo? Fala pra mim. Eu vejo assim, sabe? Todo mundo, acho que tenta de uma maneira ou de outra tentar emagrecer. A gente experiencia e vive uma cultura lipofóbica, ou seja, de horror à gordura e de criminalização e culpabilização do sujeito, que não tolera, né, de extrema intolerância a esse tipo de desvio. Ou seja, a gordura como uma transgressão moral. Eu sempre fui magrinha, minha média era no máximo 40 quilos, porque eu era bem magrinha. Só que depois que eu comecei a ter esses transtornos alimentares, eu cheguei a pesar 32 quilos com 16 anos. Então era muito magra, era aquela coisa raquítica. Pra menos ainda, porque quando eu me internei, eu tava com menos. Devia estar com uns 30 quilos, mais ou menos. E eu não me assustava, eu não via. Eu só via defeito. Eu olhava no meu corpo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu não me via. É completamente diferente se a gente pensar em outros momentos históricos, né? Você pode ser belo ou, na medida que, né, magreza hoje em dia é associada de maneira inequívoca com beleza e saúde. Você tem um imaginário que é intolerável, que não admite esse tipo de transgressão, né? De um direito passa a ser, então, um dever moral. Não só a magreza, como eu incluiria também dentro dessa clave a ideia de juventude, né? No período da escola, eu acho que foi um pouco difícil, sim, não vou mentir. É difícil, as pessoas te colocam assim como a acomodada, sabe, a preguiçosa, e eu não sou isso. Mas eles faziam muitas coisas. Pegava a vassoura e colocava a blusa da escola e falava que era eu. Tipo, tudo que era magrinha, eles relacionavam a mim. E eu me sentia muito frustrada. Eu não demonstrava pra eles que estava chateada, mas quando eu chegava em casa, eu chorava. Chorava, não queria ir pra escola, falava que eu era feia. A minha família também, a grande parte tá acima do peso, né?
Sempre rola algum comentário até da minha mãe mesmo. Assim, você precisa ir pra academia, você precisa emagrecer. Se eu for pra academia é porque eu gosto. Sempre tem alguém que fala, que comenta. Nossa, você é tão bonita, se você fosse magra, se você emagrecer, você ia ficar tão legal. Você precisa emagrecer só um pouquinho. Tá bom. Às vezes não são elas que não se aceitam, as pessoas não as aceitam. Brincadeiras, né? De mau gosto. As pessoas pensam que não fere você, mas fere. Fere. Acho que aqui, ó. E você era das pessoas de fora? Só que eu levava uma boa. Não demonstrava. Mas por dentro? Por dentro me feria muito, muito. Teve uma pessoa que me feriu muito. Muito. Muito mesmo, pessoa da família. Mas eu nunca disse nada pra ela. Na faculdade, eu lembro que teve um episódio no elevador, que a menina tava lotada, o elevador, e me empurraram. E a menina pegou e falou assim, tinha que ser gorda mesmo. E aí eu peguei, parei o elevador, olhei pra cara dela, o que você falou? Ela, nada. E... Eu sou motorista de lotação. Quando eu comecei a ser motorista de lotação, eu era gorda. Era pra você ter uma ideia. Eu sentava no volante às 4 horas da manhã, 4h15 da manhã. Eu só saía dali quando eu terminava meu expediente, que era 2 horas da tarde, 2h30, 3 horas. Por que eu não saía? A maneira que eu tinha que sair do banco, não tinha como. Porque eu tinha dificuldade, porque o volante pegava na minha barriga. A minha camiseta vermelha saía toda preta porque o volante encostava. E para mim sair do banco, eu tinha que sair de costa. Então eu ficava ali. Olha só. Porque a maneira que eu fosse sair, uns poderiam até entender a maneira que eu ia sair, mas outros ia brincar, ia sorrir, ia tirar um sarro. É uma coisa que me marcou muito, foi uma apresentação que eu fiz na escola, que as meninas tinham que usar a sainha, era uma dança country, uma saia com uma bota de salto. E a minha perna era muito fina, então eu usei e quando eu subi no palco, foi a piada da escola. A escola inteira começou a rir, tacar a bolinha. Então aquilo me frustrou. Elas reclamam muito que as vendedoras normalmente não as atendem. Porque acham que ela vai olhar e não vai ter nada que sirva, que agrade, ela não vai levar. Uma vez eu fui comprar um presente, nem era pra mim. Eu cheguei na loja, pedi a blusa e a vendedora falou, não tem pro seu tamanho. Mas a blusa não era pra mim. Elas se sentem excluídas pelo simples fato de ter que entrar numa loja especializada. Elas falam que já está excluindo. Por que não pode ter roupa para elas numa C&A, numa Renner? Aí se tem, por exemplo, a Marisa tem roupa maior. Se tem, é sempre uma arara lá no cantinho escrito especial para você. Por que é especial para mim? Eu não sou normal? Eu não vou pagar do mesmo jeito? Hoje tem muita opção. Há um tempo atrás era muito difícil achar roupa para gordinha, era tenso. A gente ia atrás e só tinha modelo para senhora, sabe? Era muito ruim. Agora tem muito mais opção. Dá para pesquisar, dá para ir atrás. Conversando com uma aluna minha que trabalha com modelagem, ela falou para mim, professora, a senhora sabia que se eu faço uma roupa PMG, eu pago um imposto? Se eu faço uma roupa GG, eu pago outro imposto? Porque o imposto ele é cobrado em cima da minha modelagem. Se eu faço modelagens que não são consideradas padrão, eu pago um imposto mais caro. Lógico, eu ficava na frente daqueles espelhos, aquilo me revoltava, porque nada ficava bom. Nada ficava bom, nada. Porque eu não me vestia igual às outras meninas. Desde a época da escola, era calça folgada, roupa de futebol, sempre, porque era folgada, camiseta, boné. Aí eu cortava o cabelo bem curtinho e colocava o boné pra trás. Aí eu falava que era o meu estilo, mas na verdade não era o meu estilo. Eu queria me vestir igual as outras, mas eu sabia que se eu me vestisse, iam me zoar igual no passado, igual aconteceu no passado. Eu falava, não, é melhor ficar assim.
Eu já fiz várias dietas. Fiz a dieta da sopa, que eu só comia sopa. Dava resultado, assim, na primeira semana, só que eu nunca aguentei fazer dieta. Nunca aguentei, nunca passou de mais de 15 dias. Eu não comia absolutamente nada, só tomava água. Só tomava água durante o dia inteiro. Eu não comia porque eu achava que se eu comesse eu ia engordar, ia ficar feia. Aí que eles iam me zoar mais porque eu ia ficar gorda. Aí eu não comia, só tomava água o dia inteiro. Aí quando era no final da noite, que me dava uma fome, eu comia uma bolacha. Um pedaço bem pequeno de bolacha e pronto, era só aquilo. Aí eu comecei a sentir muita fome, passar muito mal. Aí foi quando eu descobri o negócio de você comer e forçar o vômito. Foi quando eu comecei a comer normal e forçar o vômito. Vários regimes, vários remédios eu tomei. Uma vez eu cheguei a emagrecer 14 quilos. Assim, sabe? Mas aí botei tudo de novo. Assim, no começo da dieta, o médico tentou não me dar medicação e me deixar sem medicação. Só que eu não estava conseguindo, mesmo seguindo todos os passos da dieta, eu não estava conseguindo perder o peso que seria o recomendável. Aí o médico me passou a sibutramina e com a sibutramina eu consegui chegar no peso que era estipulado para mim. Perdi mais ou menos uns 36 quilos e com mais de 100, muito mais de 100. Aí eu comecei a fazer dieta e perdi o peso, tudo. Muito legal, né, Aline? Sim, eu tô curtindo bastante o documentário. Vamos continuar aqui o papo com a Carla? Claro. O que você estudou? Quais foram os temas que você estudou para poder fazer esse trabalho? Eu estudei muito sobre o histórico dos padrões de beleza, né, ao longo dos anos. Foi muito importante para mim entender como o corpo foi mudando. O padrão, teve uma época que as mais esguias, sem curvas, eram um padrão. Depois as com mais curvas. Depois a Gisele Bündchen virou um padrão. Enfim, isso ajudou muito a entender um pouco como ter um corpo perfeito muda muito de acordo com os anos. Eu estudei também muito sobre psicologia, doenças da beleza. Inclusive, uma das minhas entrevistadas, ela é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio. E ela tem livros sobre isso que são muito legais e me ajudou muito a compor todo o meu trabalho, né? Ter um embasamento teórico. E eu também estudei muitas técnicas de documentário para decidir como seria o formato do meu trabalho. Bom, agora o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje com a Carla, que produziu um documentário que conta a história de mulheres que sofreram bullying em razão de seu peso. Carla, como que você se virou com a parte técnica do trabalho? A faculdade disponibilizou equipamentos, ajudou na parte da edição, como que foi? Então a parte técnica foi um pouco complicada porque eu fiz tudo sozinha, né? Mas a faculdade disponibilizou a câmera, eu fiquei cerca de 3 meses com ela e com tripé. E aí eu só tive que comprar o microfone para não ter nenhum ruído, né? Para ficar limpinho o som no documentário. E eu também tive a ajuda porque, assim, na faculdade eles têm os laboratórios. Aí eu posso utilizar lá para editar. Aí eu editei sozinha também. Eu tive a ajuda é um técnico que fica lá na faculdade, ele ajuda a gente tem uma dúvida nisso, ele ensina a como fazer os cortes, enfim. Ele dá um auxílio pra gente. Mas foi complicado conciliar faculdade, estágio e ainda produzir um documentário em 3 meses. E você gostou do resultado? Eu gostei. Eu fiquei satisfeita. Eu tava com muito medo na hora da banca, porque assim, a gente não tem ninguém, né, para compartilhar as angústias. E aí eu cheguei com muito medo, só que aí depois eu fui me acalmando na banca e aí eu também comecei a ficar satisfeita com o meu trabalho, porque antes estava muito em pânico, assim. Mas eu fiquei satisfeita. Eu acho que dentro do que eu podia fazer, eu fiz um bom trabalho. Vamos assistir agora a segunda parte do documentário, Tão Bela Quanto Afrodite, a Utopia do Corpo Ideal. Entende as dietas como uma restrição, né? Pode ser uma restrição quantitativa,
comer muito menos do que a pessoa precisa, ou uma restrição qualitativa, que é cortar grupos de alimentos, fazer combinações aleatórias, achando que é isso que funciona. Não há subsídio científico para isso, né? Tanto é que a gente vê que, né, a obesidade está aí provando, né, essa questão. Então, muitas pessoas nem perdem peso com essas dietas, não funciona mesmo literalmente. Algumas pessoas perdem, claro, todo mundo conhece alguém que já perdeu peso com aquela dieta. A questão é que os estudos mostram que 95% no mínimo reganha tudo de novo, né? Então, definitivamente não funciona. Mais do que só essa questão com peso, qual é a relação delas com os transtornos alimentares? Fazer uma dieta restritiva, então, de quantidade ou de qualidade, né, ela desregula os mecanismos de controle interno de fome, apetite e saciedade. Tá? E a partir daí, ter uma compulsão alimentar vira um risco muito grande. Então a pessoa acaba se sentindo privada, mesmo que ela tenha decidido fazer a dieta, né? E isso vira uma privação física e uma privação emocional também, né? Porque se privar de comida é se privar de prazer. E aí é muito fácil que uma hora ela se revolte contra essas regras, que ela entre num tudo ou nada. E se eu venho durante muito tempo me restringindo muito e eu estou muito mexida com isso, o risco disso virar uma compulsão é muito grande. Transtornos alimentares são consideradas doenças crônicas, né? Não quer dizer que não tem cura, mas normalmente as pessoas ficam muito tempo doentes. Tá? Os dados de também literatura que a gente tem publicados falam que para anorexia nervosa a gente tem no máximo 50% de recuperação total. Para a bulimia nervosa a gente já tem um número melhor, em torno de 60% a 70%. Alguns pacientes têm uma recuperação só mediana, embora eles saiam então de risco de morte, desse tipo de coisa, às vezes eles continuam muito neuróticos com comida e com peso. Eu tinha muito problema na escola por conta da minha aparência. Eu era muito magrinha e o pessoal dava muito apelido devido a isso. Só que a minha cabeça ela entrou meio em pane, porque as mais bonitinhas da escola eram magras. Então eu falei, eu tenho que manter o meu corpo magro, mas não do jeito que ele tá. Aí foi quando começou, devido a uma depressão, eu comecei com anorexia. Comecei primeiramente a não comer. Depois começou a bulimia, eu comecei a comer e colocar pra fora. Só que pra mim era normal. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu engordei 25 quilos. Eu pesava 49, quando eu casei eu pesava 49 quilos. Em seguida que eu casei, eu fiquei grávida. E nessa gravidez eu adquiri 25 quilos. Quando eu tive a minha filha, depois de 2 meses e 20 dias, a minha filha faleceu. E eu continuei engordando. E os médicos falaram que eu não poderia ser mais mãe. Sim, pouco tempo de casada, perdi uma filha e pelos médicos eu não poderia ser mais mãe. E aquilo foi só adquirindo, eu fui só comendo. O meu refúgio era a comida. Fiquei grávida de novo, foi uma gravidez de alto risco, né? Consegui ter tive mais 2 filhas depois, mas tudo de alto risco. E quando eu começava a emagrecer, eu estava grávida. Você pensa a obesidade como um sintoma, como algo que o sujeito precisou erigir ali para dar conta de uma série de questões pessoais, a relação com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, sei lá o quê, é uma coisa. Eu não estou apartando, eu não estou alienando esse sujeito da própria história. Se eu digo ao contrário, que é um problema de saúde pública, que eu preciso combater, que eu preciso prescrever sibutramina, que esse sujeito precisa ir para o spa, etc e tal, é óbvio, né? E aí entra a noção de doença, você desimplica esse sujeito da sua própria história. O foco não é o peso. O foco é o comportamento. Uma pessoa com excesso de peso pode estar saudável, no sentido de ter exames clínicos normais e não ter nenhuma complicação de saúde, se ela come direito e se ela faz atividade física. Tem algumas pessoas que sempre vão ser mais pesadas, por uma série de razões, de genética, outras coisas que elas tenham vivido na vida, né? Então, é errado avaliar a questão só pelo peso. Olha, foi o melhor presente da minha vida. Foi quando eles me ligaram e falaram assim, você vai se internar que você vai fazer sua cirurgia. Nossa, foi uma coisa assim que não tinha como explicar, uma coisa assim dentro de mim, entendeu? A meta deles era eu ficar com 56 quilos, né? E em 1 ano eu fui para 54 quilos. Quando eu fiz a cirurgia, que eu voltei a trabalhar, que eu sentei naquele volante e vi o espaço, menina, foi assim, maravilhoso. Sabe? Pra mim, sabe? Eu não fiz a cirurgia pros outros, eu fiz pra mim, sabe? E eu me sinto assim, muito bem. Eu trabalhei muito tempo com mulher e eu já tinha submetido, enfim, fazer cirurgia bariátrica.
essa questão, de novo, da sexualidade nas classes, né, dominantes, ser negada, não ser autorizada, esse corpo que está acima do peso ser visto como forma de, como algo grotesco, risível, algo do qual ela deve ter vergonha. Isso era muito presente, né? Tinha falas assim muito contundentes de mulheres dizendo que tinham que se destituir de todos os seus recheios para conseguir ter uma vida amorosa, ativa, plena, enfim, satisfatória. O que você não observa, por exemplo, com homens, né? Eu vejo, inclusive, na minha clínica, dos meus pacientes obesos, mórbidos, né? Estou falando de homens com 150, 160 quilos, todos estão casados ou namorando, né? E empregados e foram promovidos. As mulheres não. Acho que são... Para elas, beleza e magreza está muito ligado. Ser bonita para elas e para a maioria das mulheres é ser magra. Por quê? Porque o que elas veem na TV, o que elas veem nas revistas, o que elas veem no cinema é a mulher magrinha. Então, tem algumas coisas que a gente não pode evitar, né? Ou em linhas gerais, né? Quer dizer, que a gente, né, se isole completamente do mundo, né? Essas coisas estão na televisão, estão, né, nas revistas, estão nos outdoors, né, nos lugares que você tem isso. Então, tem algumas coisas que são, de alguma forma, um pouco impossíveis. É que, né, quando a gente acha que não tem nada pior que pode acontecer, assim, ainda, né, aparecem outras novidades. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um fenômeno de blogueira e instagraneira, né, que divulga esse tipo de coisa. Era uma coisa que não existia, né, 5 anos atrás, acho, né? Eu trabalho com isso há 20 anos, isso não era uma coisa que existia antes. Esse tipo de coisa é uma coisa que você pode evitar. Então, assim, eu tenho várias pacientes que eu peço para pararem de seguir essas pessoas no Instagram, literalmente, para cortar, né? Assim, porque isso só aumenta a obsessão. A mesma mídia que vai te assodar, né, a publicidade, de uma maneira geral, com imagem de belos e jovens corpos emagrecidos na capa de revista, no outdoor, na televisão, é a mídia também que cria espaços para debate, para discussão, vai problematizar essa questão, matérias de jornal. Então, quer dizer, a gente que faz. Gente que faz, sobretudo quando eu penso em termos jornalísticos, né? É o nosso espelho, então. Eu acho que agora a mídia está mostrando um pouco mais da mulher acima do peso, das pessoas acima do peso. E tem uma modelo, a Fluvia Lacerda, eu sou apaixonada por ela. E assim, ela mostra uma aceitação, uma confiança tão legal, e isso eu acho que também me incentivou. Sempre fui gordinha. Sempre. A época que eu fui mais magra foi quando eu fiz essa dieta. Mas eu fiquei muito triste, muito chateada. Fiquei quase entrando em depressão mesmo. Quando eu não me reconhecia. Eu não conseguia pensar que aquele corpo era meu, que era eu aquela. Eu me olhava no espelho e me sentia feia. Eu fiquei muito tempo fazendo dieta e cheguei a ficar doente assim. Aí eu comecei a engordar de novo e eu resolvi me aceitar do jeito que eu era. Assim que terminou a escola, eu decidi que eu ia entrar na academia porque eu não queria mais ser motivo de piada. Falei, não quero mais, eu vou entrar na academia, só que sem noção alguma de como funcionava. Só queria entrar na academia para não ficar mais zoada. Eu falei, quem faz academia não é motivo de piada, então eu quero entrar também. Pouco tempo depois eu comecei a estudar um pouco sobre, comecei a ver que tinha que fazer dieta, que a dieta que ia trazer aquele corpo que eu queria ter. Aí comecei a me reeducar, comecei a estudar a área também, aí foi quando eu entrei para o fisiculturismo, que foi uma coisa também que me ajudou bastante, porque hoje eu tenho horário para comer e eu sei que para eu ter o corpo que eu quero ter, eu tenho que comer, não deixar de comer. Eu me aceito, eu não me vejo magra, Pode ser menos gordinha, talvez mais magra, eu não me vejo. Eu acho que seria estranho, não sei. Eu acho que já é uma característica, uma personalidade minha. Já faz parte de mim, tá acima do peso, entendeu? Todos me conhecem assim, a Rafa gordinha, bonitinha, né? Quer ser bela? Eu acho que é você se aceitar. Você tá bem com uma roupa que você gosta, você se vestir bem, eu acho que é isso. Muito legal o documentário, né, Má? Curti muito. Como que você escolheu as personagens? Então, foi um pouco de sorte. Eu conhecia já a Rafaela, que é uma das minhas personagens, ela acabou me indicando mais duas, que é a tia dela, que é a Maria, que fez a cirurgia bariátrica, e a Tamires, que é uma amiga. Aí eu fui pesquisando, a nutricionista, ela foi uma indicação do meu orientador, que me ajudou bastante nessa parte.
A Joana, que é a psicóloga e coordenadora do curso de doenças da beleza, eu fui até o Rio para entrevistá-la. Eu conheci o trabalho dela a partir dos livros, no relatório. Aí eu achei que ela seria muito importante, assim, ela daria boas referências para o meu trabalho. E foi um pouco de sorte, porque os personagens foram surgindo. A Marcela também foi uma indicação de uma co-orientadora, que eu pedi ajuda, que me orientou muito. Meus professores foram fundamentais, né, para encontrar essas fontes, e os amigos. Enfim, mas foi muita sorte, na verdade, eu acho. Porque em 3 meses eu consegui agendar todas as entrevistas, conciliar tudo e deu um bom resultado. Qual que é a mensagem que você queria que seu documentário passasse? Eu queria que as pessoas entendessem que você não precisa ter um corpo perfeito para ser feliz. E que você tem que ter mais consciência na hora de apontar o dedo, de falar, você parece uma vassoura, você é muito magra. Ou você é mentirinha, você parece uma baleia, sabe? Esse tipo de coisa magoa. E eu quis mostrar muito isso com os meus personagens. Eu queria muito que elas abrissem o coração. Carla, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Quer deixar algum contato? As pessoas podem me procurar no Facebook, Carla Yamamoto Pimentel, ou podem mandar um e-mail, carlaypimentel@gmail.com. Obrigada por ter vindo, eu gostei muito de conversar com você e adorei o trabalho. Parabéns. Muito obrigada. E se você gostou e quiser participar, é só escrever pra gente, tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau! Até a próxima, galera. Tchau, tchau.